Não adianta você dividir riqueza dividindo dinheiro, porque o dinheiro o cara gasta. Também não adianta você dividir riqueza dividindo comida, porque comida o cara come. Você tem um capital financeiro e você tem um capital intelectual. No fundo, esse capital intelectual, ele vai ter. Mas, infelizmente, grande parte do empresário não começa com esse capital intelectual que eu comecei. Então, a venda, ela dá a luz do cliente. Você não vai parir um cliente se você não vender. Rapaz, hoje eu vou falar até especificamente sobre o pequeno empreendedor. Tá bom. Que hoje é o cara que bota em risco o dinheiro dele sem qualquer garantia. É o cara que não tem nenhum tipo de incentivo ou apoio externo. É um cara que, se der certo, vai para o céu, se der errado, vai para o inferno. Exato. Fica todo endividado. Se der certo, é gênio, se der errado, é pilantra. Total. Ou seja, de um cenário de todos esses riscos, alguém ainda assim decidir empreender é um herói. Em especial quando quem começa de baixo, e eu diria para você que a maioria começa de baixo, uma pequena minoria é herdeiro, esse cara precisa ser muito corajoso. E o resultado dessa coragem não só transforma a vida dele, como transforma a sociedade. Porque hoje 70% dos empregos gerados no Brasil, 70% dos empregos formais gerados no Brasil são gerados por micro e pequenos empreendedores. O dono da padaria, do açougue, do comércio, da escola de inglês, da pequena empresa lá da ponta, que tem ali um cara que acorda cedo todos os dias sonhando em mudar de vida, ele está vendendo muitas vezes o almoço para comprar a janta, acreditando que vai transformar a sua vida. Ele não é um cara que se conformou com o sistema, não quer viver do INSS, ele quer ter uma vida melhor. E para isso ele investiu sem garantias para ter retorno. Então esse cara é o cara que transforma a sociedade. Esse é o cara que faz diferença de fato. Esse é o cara que gera emprego, não é político que gera emprego. Perfeito. Quem gera emprego é o pequeno empreendedor. 22% dos empregos formais no Brasil são gerados pelas grandes empresas e 8% gerados pelo Estado. Em outras palavras, é esse cara que faz a economia girar e esse cara que faz a coisa funcionar no país. No fundo, não são muitas pessoas que começam despreparadas. 99% delas começam despreparadas. O sistema de ensino formal, ele é um caos, ele é horroroso, ele é absolutamente desatualizado, ele não dá respostas para quem quer ser empreendedor. No fundo, o sistema de ensino formal, desde o ensino fundamental, o ensino médio e a universidade, prepara empregados para as empresas, operários para as fábricas. Na realidade, ele pretende preparar operários para as fábricas, mas até nisso ele está falhando, até na formação de mão de obra ele está falhando, então que dirá na formação da criação de novos empreendedores? Então você pensa, se o pequeno empreendedor é o que gera 70% dos empregos, mas 80% deles quebram antes de completarem 10 anos, tem algum problema. Para pensar o tamanho desse problema que existe. Então não é que muitos não estão preparados, a maioria não está preparada, a imensa maioria, 99% não está preparada. E ainda assim, ainda que estivessem um pouco preparados para começarem, se começam a crescer, não estão preparados para crescer. Perfeito. Mas aí já não é um problema do sistema educacional formal, porque, no fundo, todo empresário precisa de conhecimento, porque é o conhecimento que gera riqueza. Então, muito se fala sobre divisão de riqueza. Não adianta você dividir riqueza dividindo dinheiro, porque o dinheiro o cara gasta. E também não adianta você dividir riqueza dividindo comida, porque comida o cara come e depois acabou a comida. Então, quando você divide conhecimento, você proporciona para qualquer pessoa a possibilidade dela, com o conhecimento, produzir riqueza. Então, a melhor maneira de dividir riqueza é dividindo conhecimento. Essa inclusive, é a razão que eu, primeiro, estou na internet e, segundo, que eu gosto de trabalhar com negócios de educação. Porque é um tipo de negócio onde eu estou dividindo conhecimento. E dividindo conhecimento, você divide riqueza. E se você faz isso com empresários, você tem uma outra camada, porque você divide conhecimento com empresários, o empresário cresce, gera mais emprego e gera mais qualidade de vida para a sociedade como um todo. Isso transborda, né? Isso vai chegar. Isso transborda numa variante com várias derivadas. Então, nesse cenário, por isso que eu gosto de trabalhar com educação, e em especial educação empresarial. Agora, onde
onde exatamente o empresário ele vai buscar conhecimento. Então, vamos supor que ele tem uma empresa, 10 funcionários, e ele começa a ter um bom resultado. Aí ele começa a crescer. E, de repente, esse cara tem 100 funcionários. O que vai acontecer, naturalmente, é que vai virar um caos aquela empresa. E o cara gerenciar 10 pessoas exige um tipo de habilidade. Perfeito. Gerenciar 100 pessoas é um outro tipo de habilidade e formato e modelo de negócio completamente diferente. E esse cara não sabe. Vai virar o caos. Um caos bom, porque não é ordem e progresso, mas sim progresso e depois vem a ordem. Então primeiro o cara cresce, depois ele organiza. Só que um caos bom, se ele conseguir arrumar a casa. Se ele não conseguir, vai ser um caos ruim. Mas como é que ele vai aprender a fazer isso? Ele vai fazer o quê? Ele vai lá numa universidade e vai fazer uma pós-graduação em RH? Não é isso que vai resolver o problema dele. Então ele vai ter que, ou por intuição, procurar ajustar as coisas, ou ele vai procurar alguém para ajudar ele, vai conversar com alguém mais experiente, e aí começam os problemas. Porque geralmente esse empresário, ele começou do zero, começou de baixo. Então, quando ele tinha 10 funcionários, antes de ter os 100, ele muito provavelmente já era o cara mais bem sucedido da turminha dele. Ele já era o cara que está com um carrinho melhor, já é o cara que está ganhando melhor. Ou seja, ele já é o mais rico da turma dele, da família dele, muitas vezes é assim também, e ele já não consegue se alimentar daquele ciclo de relacionamento, ao contrário, se isola. Quando ele tenta se alimentar, o cara, em vez de ajudar, ele tá pedindo emprego ou dinheiro emprestado, e aí ele começa a se isolar, e aí ele começa a ficar solitário. Isso é um comportamento típico de um empresário que começou a dar certo. Só que esse cara que começou a dar certo, se ele comete às vezes uma falha, ele volta a 10 casas, e aí ele tem que acertar 20 vezes para subir um degrau. Então a convexidade não é muito favorável para esse pequeno empresário. Então, geralmente, qual é a melhor saída? Esse cara conseguir ter outros relacionamentos. Conseguir ter acesso a mesas onde ele não é o cara só que alimenta, mas é o cara que pode se alimentar também de aprendizagens de outros empresários que já passaram pelo mesmo lugar que ele está passando. E já passou há muito tempo. E pode contribuir com a jornada dele. Então, ou seja, a melhor forma desse empresário aprender é sentar com gente que já passou por onde ele passou. Aprendendo com pessoas que já venceram aquilo que ele está tentando vencer. Que hoje tem 1.000, 2.000 funcionários, mas quando tiveram 100 pela primeira vez, também passou pelo caos. Mas venceram e aprenderam. Isso vale mais que capital, Flávio? Não, isso é um capital. Perfeito. Isso vale mais do que dinheiro? Não, mas isso é dinheiro. Perfeito. Isso é capital intelectual. Tá bom. Você tem um capital financeiro e você tem um capital intelectual. No fundo, esse capital intelectual, ele vai ter, para esse cara, um impacto muito grande, porque esse capital do conhecimento é transformado em capital financeiro, se aplicado da maneira correta. Por isso que conhecimento é a melhor maneira de você dividir riqueza. Eu comecei com bastante capital intelectual já. Tá bom. Porque eu trabalhei 4 anos numa empresa na área de vendas, então eu ganhei bastante know-how de vendas. Isso é uma coisa que pouca gente às vezes diz, o cara é maluco, começou com 20 mil reais no cheque especial. É uma doideira mesmo. 12% de juros ao mês é realmente uma doideira. Mas eu já dominava a parte de vendas e me permitiu, vendendo, trazer capital de cliente. O teu capital inicial para a abertura dessa empresa não era só o cheque especial. Não. Tinha uma poupança aqui depositada. Tinha uma poupança intelectual, digamos assim, de experiência de 4 anos, né? Eu fui, nesses 4 anos, fui vendedor, supervisor de venda, gerente de venda, diretor regional. Eu cresci rápido. Então, ou seja, com 23 anos, eu trabalhava lá na outra empresa como diretor regional de vendas. Então, eu precisava, para dar certo, já ter um resultado que já era uma fração do resultado que eu já tinha. Tá bom. Então, ou seja, como existem 3 tipos de capital, 3 tipos de dinheiro, né? O dinheiro do banco, o dinheiro do investidor e o dinheiro do cliente. O dinheiro do cliente é o melhor, não é? Porque você não paga nem juros nem equity. Então eu consegui, com um pouquinho de capital de banco, começar o negócio com bastante capital intelectual e tive resultados, foram muito rápidos, né? Então, e daí, a partir daí, depois eu tive que começar a aprender outras ferramentas quando eu comecei a crescer. Mas infelizmente, grande parte do empresário não começa com esse capital intelectual que eu comecei. Dos que dão certo, não tem acesso a outros capitais intelectuais para poder tomar as melhores decisões. Mas se a pessoa for hoje intencional, ela pode buscar outros relacionamentos, sentar em outras mesas e poder aprender e errar menos, né? E às vezes errar menos significa sobreviver mais. Perfeito, perfeito. Para cada habilidade em determinada área que alguém quer desenvolver, precisa estar associada a essa habilidade qual é a pessoa que tem essa habilidade que eu não tenho, com quem eu gostaria de aprender. Porque esse é o ponto, não é? Cada pessoa certamente vai observar, cara, essa habilidade aqui, nessa área aqui, vai me dar um superpoder aqui no meu negócio para que eu performe mais. Porque esse é o ponto. A pessoa,
ela precisa sempre criar uma lógica de relação de causa e efeito. Tipo, para um resultado que eu quero alcançar, eu preciso ter uma ação que eu ainda não tenho. É óbvio, né? Se eu ainda não tenho um determinado resultado, é porque eu não pratico alguma ação que gera aquele resultado. Não adianta o cara imaginar que vai ficar fazendo a mesma balela que ele faz a vida toda, que vai ter o resultado que ele ainda não conseguiu. Para ele conseguir o resultado que ele ainda não conseguiu, tem que fazer algo diferente. Ele precisa fazer alguma coisa que ele ainda não fez. Mas para fazer alguma coisa que ele ainda não fez, ou ele precisa ter a coragem que ele ainda não teve, ou ter uma habilidade que ele ainda não desenvolveu. Então a coragem, a decisão ele precisa ter. E depois ele precisa dizer, cara, eu preciso desenvolver isso aqui. E por último ele precisa pensar, quem é a pessoa que tem essa habilidade que eu preciso aprender. E aí eu quero aprender com essa pessoa. Por exemplo, então esse é o algoritmo genérico. Perfeito. Pro cara sair do lugar. Por exemplo, quando tu fala assim, cara, eu acho que todo mundo que tá aqui presencial deveria ter trocado cartão, trocado contatos. Como é que a gente pode direcionar esse cara para não ser simplesmente um trocador de contatos e extrair valor dessa relação que ele começou a fazer agora? Precisa aprender a fazer. E aí depois ele precisa decidir com quem eu posso aprender a fazer. Né? Vou aprender a fazer e com quem eu vou aprender a fazer o que eu quero fazer para ter aquele resultado que eu ainda não tenho. E aquele cara que sabe tem. E esse é o outro ponto. Que aí aparece a figura do guruzão da internet que nunca realizou nada. Perfeito. Não tem resultado nenhum. Perfeito. Mas quer ensinar o cara a fazer. Aí o cara tem que olhar para a vida do cara, esse cara... Ele sabe tem mesmo? Legitimidade. Qual é o resultado dele, entendeu? O que ele realizou, o que ele construiu. Construiu de verdade? Então é com ele que eu quero aprender. Geralmente um empresário, ele é aquele empresário que deu certo. É aquele cara que mais se destacou entre os amigos dele. Geralmente é o cara mais rico da família, é o cara mais rico dos amigos, é o cara que mais deu certo, é o cara que anda com o carro mais bonito, é o cara que foi objeto de desconfiança de muitos. Como é que pode esse cara ter crescido assim? Como é que ele tá ganhando esse dinheiro? É traficante? Se é mulher, enfim, o que ela tá fazendo? É do job? Enfim, aí fica aquela desconfiança toda. Se dá certo, é assim, né? Então o empresário tá acostumado com crítica, com deboche, com chacota, e depois que dá certo, a desconfiança. Mas depois que a coisa firma, todo mundo dá tapinha nas costas e fala, eu sempre acreditei em você. Sim. Você é empresário. Só que em geral, cara, vai chegando um ponto que aqueles relacionamentos que ele criou na vizinhança dele, nos vizinhos dele, na própria família, a conversa começa a ficar mais rarefeita. A conversa começa a não rolar mais. Você precisa se alimentar de outro tipo de conversa. E que, infelizmente, em muitos casos, os amigos aqueles amigos não conseguem mais te alimentar. E às vezes o contrário, só te pede emprego. É natural para um empresário que está em ascensão, em crescimento, ele buscar novos relacionamentos, ter novos amigos. Sim. Ter novas amizades. Isso faz parte da vida. Existem pessoas que entram na nossa vida e existem pessoas que saem da nossa vida. E é muito importante a gente entender que isso é normal. E quando você está em crescimento, muita gente vai sair da sua vida. Só que outras precisam entrar. Agora, quem vai entrar? Fica cada vez mais difícil você confiar, ter uma relação. E aí, quando você faz parte de um grupo, de uma mentoria, de empresários na mesma etapa que você, que está no mesmo padrão que você, que passa pelas mesmas dificuldades que você tem uma oportunidade de fazer novos amigos. Tão simples quanto isso. Ele serve para você aprender com outros empresários, com seus mentores, aprender com seus colegas, fazer negócios com eles, que é o segundo pilar, e o terceiro pilar, fazer novos amigos, a gente tem visto isso, novas amizades se formando, casamentos acontecendo e pessoas entrando numa nova fase da vida, desfrutando do que tudo isso pode oferecer. Olha, hoje, vendas é o que existe de mais importante em qualquer negócio. Vendas é o que existe de mais importante no McDonald's, na Apple, na Google, na Mentoring League Society, na SHP, em qualquer coisa. Quem não entendeu a importância de venda, minha recomendação é que não empreenda. Essa é a minha recomendação. Não empreenda. Se a pessoa não entendeu a importância de vender, se ela acha que vender é uma coisa de baixa categoria, se ela acha que vender não é para quem é o dono do negócio, minha recomendação é não abra um negócio. Não faça um negócio. Porque a chance dessa pessoa não crescer é muito grande. Ou a chance dessa pessoa quebrar é enorme. Dela ter prejuízo, dela se endividar é muito grande. Empreender é vender. Empreender é você vender para prospectar novos clientes, atender esses clientes, resolver o problema desses clientes e gerar valor para essas pessoas. Isso é empreender. Eu quero empreender, mas não quero vender. Então você não quer empreender. Você quer um emprego. Minha sugestão é arruma um emprego público. Não precisa nem se preocupar em vender nada. Você vai ter teu salário todo quinto dia útil, com aquilo que eles chamam de estabilidade.
Então, vendas é o que existe mais importante numa empresa. Não, Flávio, discordo. A mais importante na empresa é o cliente. Não é venda. Porque se você não vende, não existe cliente. Sim. Se você não vende... A roda não gira, né? Não existe cliente. O cliente, a existência de um cliente é resultado de uma venda que aconteceu antes. Então, a venda, ela dá a luz do cliente. Você não vai parir um cliente se você não vender. Então, quem não quer vender, não vai ter cliente. Simples desse jeito. Como que você traz as outras áreas da empresa junto nessa cultura de venda? Qual que é a sua visão para que isso ande em sincronia? Bom, primeiro, toda a empresa, todas as outras áreas precisam entender que todos trabalham para que a venda aconteça. A venda é o centro. A venda é o centro de tudo. Tá? O palco principal de uma empresa é venda. Então, todas as áreas da empresa, elas trabalham para facilitar as vendas, para ajudar as vendas, para que as vendas aconteçam, para que a entrega que foi prometida nas vendas seja feita, ou seja, sim, até o time de CX ali, de atendimento ao cliente, eles estão concretizando a promessa da venda. Então, no fundo, o time de CX está terminando o ciclo de venda. Então, a venda é o centro de tudo. E toda venda tem que ser comemorada, toda venda tem que ser vitória para todo membro do time, da equipe. Boa. E é importante colocar a venda nesse lugar, nesse devido lugar.